Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre frustrações, né? Como é que foi eu ser rejeitada na minha primeira entrevista de emprego? E aí eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, pra vocês entenderem de fato como que eu aprendi com isso, como que eu lidei, né? Depois, como é que eu analisei. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês desde o início. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Achei que era 14, mas foi 15. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade numa loja de uma tia minha. E foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a trabalhar assim, ajudando ela em épocas de Natal, Páscoa, né, Dia dos Namorados, essas datas comemorativas que a loja tinha mais movimento. E isso foi muito bom pra eu aprender, né, a lidar com dinheiro, né, lidar com o público, saber que as coisas não são tão fáceis assim. Meus pais sempre me incentivaram muito a trabalhar. E eu trabalhei nessa loja, nesses momentos, né, nessas datas comemorativas, mais ou menos dos meus 15 anos até os 18, que foi quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei trabalhando lá por, sei lá, acho que mais um ano, né, mais ou menos. E aí, eu comecei a perceber que eu já tinha, né, trabalhado muito lá, já tinha aprendido muito e que eu queria trabalhar agora com uma outra coisa, queria ter uma outra experiência e trabalhar na minha área. Daí o que que eu fiz? Isso mesmo. Eu dei a louca, na época eu não entendia muito bem sobre planejamento, né? Nem financeiro, nem de vida. Eu simplesmente decidi que eu ia sair. Era final do ano, eu lembro que era tipo outubro mais ou menos. Eu conversei com essa minha tia, falei pra ela que eu não queria mais trabalhar lá, que eu queria alguma coisa na minha área. Ela super entendeu, super me apoiou. Falou: não, então tá bom, você já tem alguma coisa? Eu falei: não, mas eu tenho aí algumas coisas em vista, vou enviar meu currículo e eu achava que era fácil. Mas vamos lá. O que aconteceu? Saí daquela empresa e aí eu fiquei sem trabalhar por um tempinho. Como eu falei pra vocês, né, foi, sei lá, setembro, outubro que eu saí de lá. E aí eu lembro que em novembro apareceu uma oportunidade pra eu trabalhar numa escola como recepcionista. Na época não era a escola de inglês que eu já trabalhei, não, tá? Pra vocês não se confundirem aí. Era pra eu trabalhar apresentando a escola, era a escola que eu já tinha estudado na minha infância. E aí caraca, gostei demais, né? Foi muito legal pra mim, porque eu já conhecia todo mundo, né? Eu já tava super habituada ali. E foi uma experiência super bacana. Eu trabalhei lá no período das matrículas e aí foi, sei lá, acho que de novembro a dezembro, foi mais ou menos 2 meses que eu trabalhei lá, né, nesse freelancer. Mas foi ótimo pra mim porque me ajudou aí a eu juntar uma graninha pra eu poder viajar e, né, fazer minhas coisas, final de ano e tal. Foi ótimo, e aí em janeiro surgiu uma vaga pra trabalhar em uma outra área da escola. E aí eu me candidatei pra vaga, né? Eu tava sem trabalhar, eu precisava trabalhar. E apareceu a vaga lá, já era uma escola onde eu gostava, um lugar onde eu gostava, as pessoas eram muito legais, e aí eu me candidatei pra vaga, fui fazer a entrevista. Essa foi a minha primeira entrevista, porque como eu contei pra vocês, antes eu já tinha trabalhado, mas eu trabalhava com a minha família, né? Então assim, eu não precisava fazer entrevista de emprego, eu ia porque as pessoas confiavam em mim, né? Eu fazia as coisas direitinho e era isso, né? Era só pra um aprendizado. Dessa vez não, eu tive que passar por uma seletiva. E aí o que aconteceu? Eu fui pra entrevista de emprego, era a minha primeira vez numa entrevista de emprego. Eu tava um pouco nervosa. Enfim, eu acho que eu falei demais, depois eu vou falar pra vocês o que eu acho que eu errei. Mas eu saí de lá assim meio confusa, sem saber se eu tinha ido bem, se eu não tinha ido bem, sem saber se eles gostaram, se eles não gostaram. Eu não tinha experiência nenhuma, como eu falei pra vocês, era a minha primeira entrevista de emprego. E aí, gente, fui embora, né? Isso era, sei lá, iniciozinho de janeiro. E aí passou uma semana, passou duas e nada deles me mandarem mensagem, nada deles me avisarem, nada. E aí eu entrei em contato com uma das pessoas que eu conhecia lá de dentro e aí falei, olha, você acha que eles já escolheram, né? Ele não me escolheu, como é que foi aí essa seleção? Vocês têm como me dar um feedback até pra eu aprender? E eu fui muito humilde nesse momento, né? Eu fui falando que se eu não tivesse sido a escolhida, que eu gostaria de ter um feedback pra eu poder aprender para as próximas entrevistas da minha vida, né? Que eu tava só começando e tudo mais. Eu tinha 19 anos nessa época. Aí, eu recebi a mensagem, né, de que eu não tinha sido escolhida, de que infelizmente eles tinham decidido escolher, infelizmente pra mim, né, mas eles tinham decidido escolher uma outra pessoa, uma outra candidata que se enquadrava melhor, se encaixava melhor nas coisas que eles estavam procurando, nas características que eles precisavam. E, gente, aquilo ali pra mim foi o fim. Eu lembro que eu tava no estacionamento da igreja, eu tinha ido, sei lá, acho que eu tinha ido à missa. E aí eu tava com meu namorado e eu recebi a mensagem e eu comecei a chorar loucamente, como se aquilo ali fosse a última oportunidade de emprego que eu tinha na minha vida. Na verdade, era só a primeira. E aí eu comecei a chorar loucamente, assim, de crise mesmo, sabe, gente? Chorar, 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 chorar. Meu namorado não sabia nem o que fazia comigo. A gente tava bem no iniciozinho do namoro. Eu ainda fiquei ali, né, de desequilibrada pra ele.
Porque eu não chorava de, tipo, choro triste, sabe? Eu chorava de desespero mesmo, assim, de o que eu vou fazer agora? Né? Eu sempre fui um pouco dramática, eu sou canceriana. E aí eu chorei, aí ele, né, me abraçou, me acalmou e tal. E aí ele falou uma coisa pra mim, né? Falou, Kai, relaxa, porque esse não é o primeiro emprego, né? E nem o último. E você vai aprender com isso e tal. Vamos distrair sua mente, vamos pro cinema. Aí eu falei, tá bom, né? Não, mentira. Eu falei, tá bom, não. Eu não tenho dinheiro. Aquela bem dramática, sabe? Tudo era um drama. E aí ele, não, vamos embora, vamos pro cinema, eu pago e tal, tudo certo. Né? Um ótimo namorado. E aí me levou pro cinema, a gente descansou e tal. E aí quando eu saí do cinema, eu já tava mais tranquila, e ele perguntou, e aí, o que você vai fazer agora, né? Você vai entregar seu currículo em outros lugares e tal? Você quer ajuda com alguma coisa? E aí eu comecei a procurar outros empregos, mandar currículo pra tudo que era buraco, né? Eu não sabia, gente, fazer uma seletiva, eu não sabia nem o que eu queria, eu só queria o emprego, porque eu já tava sem trabalhar há meses, né? Aí uns 4, 3 meses, sei lá. Apesar de eu ter trabalhado em novembro e dezembro, aquilo ali foi só uma forma de eu conseguir um dinheirinho, mas não tinha nada certo, sabe? E aquilo ali tava me agoniando, porque eu sempre gostei muito de ser independente, né? Como eu contei pra vocês, eu comecei a namorar. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Então, assim, eu já tava com 19. Eu já tinha muito tempo que eu tinha meu próprio dinheiro, que eu sabia me organizar, que eu não pedia mais dinheiro pros meus pais, né? Então, eu tava ficando bem agoniada com aquela situação e bem ansiosa. Beleza, aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a mandar mensagem pra todo mundo que eu conheço, que tem empresa, que pode me ajudar com alguma coisa, me oferecer alguma proposta aí, né, alguma oferta. E aí eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo e tal, e aí uma pessoa me respondeu, era uma pessoa que trabalhava numa escola de inglês, na verdade ele era dono dessa escola de inglês, era uma escola de inglês que eu já tinha estudado, e aí eu falei que eu tava precisando e tal, ele falou que ele tava precisando de uma pessoa pra área comercial, não era nada assim do meu perfil, mas eu falei, por que não? E aí fui tentar. Enquanto isso, eu fui buscando outras coisas, e aí foi quando uma amiga minha conseguiu uma entrevista, na minha segunda entrevista de emprego, pra eu ir fazer nessa outra escola de inglês, que aí foi onde eu fiquei trabalhando por alguns anos. E aí eu fui lá fazer a entrevista porque era uma vaga pra uma recepcionista e tinha mais a ver assim com o meu perfil do que o outro trabalho que eu tava exercendo, né, na outra escola de inglês. Bom, eu cheguei lá pra fazer a entrevista e aí eu perguntei pra minha amiga, né? Ela já tinha passado pela entrevista, porque ela tava trabalhando de recepcionista também, eles precisavam de mais uma. E aí ela falou pra mim, ó, Kai, normalmente eles perguntam isso e aquilo, né? Vê aí, já pensa no que você quer responder. Eles fazem perguntas muito interessantes e tal. Vou contar pra vocês um pouquinho das perguntas, pra vocês verem que realmente eu aprendi bastante com isso. E aí fui fazer a entrevista, né? Cheguei lá e tal. E aí uma coisa que eu tinha aprendido, por quê? Quando eu saí da outra entrevista, né, eu analisei como é que eu tinha ido, eu não sabia muito bem, mas depois conversando com outras pessoas, né, pessoas com mais experiência, né, minha mãe, meu pai, minhas tias, minhas primas, né, minha irmã, eu perguntei, né, como agir em uma entrevista de emprego. Eu nunca tinha pesquisado sobre, eu nunca tinha conversado sobre com ninguém. E aí eu percebi algumas falhas que eu tinha cometido na primeira entrevista. Uma das falhas é que eu falei demais, eu dava muita informação, assim, informação que nem era necessária, né? Não é que eu falei demais falei alguma coisa de errado, mas é que eu não fui objetiva, eu não fui clara. E aí, enfim, né? Eu acabei, às vezes, me enrolando em uma resposta ou outra. Isso foi uma coisa que eu levei pra mim, até porque isso é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu não consigo, hoje eu consigo, na verdade, mas eu não conseguia ser objetiva. Tinha muita dificuldade mesmo, eu queria contar cada detalhe de tudo que eu falava. E aí, quando eu fui pra segunda entrevista, né, minha segunda entrevista de emprego, e eu acho que foi a segunda e a última, nunca mais. Ah, não, eu já tive a entrevista de au pair, né? Quando eu fui au pair, eu passei por algumas entrevistas também. Mas aí, quando eu fui pra essa segunda entrevista, eu já tinha ali lembrado, né, de algumas coisas que eu tinha errado na primeira e tinha colocado isso na minha cabeça, né, pra eu ser mais objetiva, falar com mais clareza, né, e responder de uma forma mais ágil ali. E aí, né, começou a entrevista e eu lembro de duas perguntas, assim, que me marcaram. Esse chefe que fez a entrevista comigo foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, sobre vida mesmo, né, sobre desenvolvimento, evolução e tal. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito, assim, comunicativa, eu aprendi muito com ele. E aí, uma das perguntas foi, o que você faria no mundo sem dinheiro? Na hora eu não entendi essa pergunta. Assim, o que ele queria, depois eu entendi, né? Mas na hora eu respondi de uma maneira muito genuína mesmo, né? De uma maneira muito
verdadeira. Eu falei pra ele que eu continuaria fazendo o que eu tô fazendo, só que eu ia viajar mais. Falei que eu ia continuar fazendo a minha faculdade, porque eu gostava muito do meu curso, que quando eu me formasse eu ia ajudar mais ainda as pessoas, mas que a única coisa que eu ia fazer, já que não precisava de dinheiro, né, que eu podia fazer o que eu quisesse e que não existia dinheiro no mundo, é que eu ia viajar mais, porque eu tenho esse gosto por conhecer novas culturas, pessoas novas, lugares novos e tudo mais. A outra pergunta que ele fez, segunda perguntinha, foi por que eu devo te contratar, né? Ele falou assim, hoje eu já entrevistei não sei quantas meninas e você é a última que eu tô entrevistando e depois de você eu tenho que fazer a seleção e decidir porque eu tô precisando pra começar na segunda-feira, acho que era uma sexta-feira. E aí ele falou assim, por que você acha que eu deveria te contratar? E aí, pensando, né, no que eu tinha respondido para algumas perguntas que não foram nada parecidas na outra entrevista, eu pensei, cara, eu preciso mostrar que eu sou a melhor opção para ele, né? E eu acho mesmo que eu sou a melhor opção, porque também, outra coisa, eu perguntei muito pra minha amiga qual era o serviço que ela exercia como recepcionista, então eu pesquisei sobre a vaga, né? Eu sabia o que eles precisavam. E eles precisavam de uma pessoa esforçada, dedicada, eles precisavam de alguém que era organizada. Enfim, todas essas características que eu tinha. E aí a minha resposta, assim, de supetona foi porque eu sou a sua melhor opção. E aí ele deu uma espantada, assim, ele, nossa, quanta autoconfiança. Aí eu falei assim, não, eu imagino que vocês precisam de uma pessoa que seja organizada pra cuidar da recepção, seja dedicada, né, atenciosa com os alunos, tá. E eu tenho todas essas características e eu gosto muito de evoluir, de me desenvolver. E eu vejo que aqui eu tenho essa oportunidade, né, pelas coisas que ele tinha me contado sobre a empresa, né, sobre a cultura da empresa. E aí, depois disso, ele não esperou nada. Ele só falou assim, combinado, a vaga é sua. E aí eu saí de lá radiante, assim, né? Radiante demais. E fui pra casa, assim, agradecendo muito, né? A Deus por ter, sei lá, colocado as coisas certas, assim, na minha mente. Por todo o desenvolvimento que eu tinha tido, né? Pelas coisas que eu aprendi no meio do caminho. E uma coisa muito importante pra mim foi perceber que aquele erro lá atrás, né, de, sei lá, talvez, eu nunca soube, né, eu nunca tive um feedback assim de, olha, Kai, a gente não te contratou por XYZ. Mas uma coisa assim que eu me autoavaliei, consegui perceber alguns erros que eu acho que são erros, essas questões que eu já falei pra vocês, eu agradeci muito a mim mesma, assim, a minha evolução de poder, e a minha maturidade de poder olhar pra aquilo ali e me responsabilizar dizendo que eu não consegui aquela vaga, né, afirmando pra mim que eu não consegui aquela vaga porque eu não fui boa o suficiente pra aquela vaga. Porque se não, né, se a outra pessoa tem mais características pra aquela vaga, talvez é porque eu não demonstrei as características que eles precisavam, alguma coisa do tipo, né? Eu não tô aqui me culpando e, nossa, né, ficando triste, né, e dizendo que eu não sou boa o suficiente, não. Mas talvez eu não tenha mostrado o quão boa eu sou naquela oportunidade que eu tive. E, né, a primeira coisa foi essa, que eu aprendi com o meu erro, sabe? Que eu fui madura o suficiente, responsável o suficiente de olhar os meus erros, aprender com eles e conseguir utilizar esse aprendizado em outras oportunidades. E a segunda coisa foi que eu consegui perceber meses depois que aquilo ali era o plano que Deus tinha pra minha vida, sabe? Que se eu tivesse conseguido aquela vaga na primeira oportunidade que eu tive, né, na primeira escola, eu com certeza, assim, na verdade eu não vou dizer com certeza porque a gente nunca sabe, né? Mas eu imagino que eu não teria me apaixonado por inglês, eu não teria tido essa vontade louca de fazer intercâmbio, eu não teria ido fazer o intercâmbio, talvez eu não estaria trabalhando com o que eu tô trabalhando hoje, estaria trabalhando na área da psicologia escolar, porque era uma curiosidade que eu tinha e acabou que eu já tive alguma experiência, né, em escola, já percebi que o que eu faço hoje é realmente o que eu quero, mas eu tive essa oportunidade lá atrás e talvez se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás, sem antes ter passado por todas as experiências que eu passei, até quando eu realmente trabalhei numa escola que foi só depois do meu intercâmbio, talvez até hoje eu estaria trabalhando com escola. Então, hoje eu consigo analisar com essa maturidade de que tudo que eu vivi, né, toda essa preocupação, esse sofrimento que eu tive, eu utilizei como aprendizado, né? Então eu utilizei esse aprendizado para poder agir melhor em outras situações e além disso, hoje eu consigo perceber que aquele não era o plano, né? Que eu tinha um plano muito maior e às vezes o que eu queria passar para vocês é que a gente sofre demais pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas dificuldades, pelos desafios que a gente passa e a gente não consegue enxergar as coisas boas. E uma coisa muito importante, né, no controle emocional
é isso, é a gente conseguir enxergar as partes boas, né? Olhar com outros pontos de vista, digamos assim, para que a gente consiga enxergar coisas boas nas situações ruins. Isso é uma coisa que é muito importante, né? As pessoas falam que pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas conseguem enxergar coisas boas em tudo, até nas piores coisas. Então, assim, aprender, né, com o nosso erro é uma coisa muito importante que faz a gente evoluir demais e a gente conseguir enxergar coisas boas. Hoje, eu consigo enxergar as coisas boas naquela situação passada. Mas naquela época, eu não conseguia enxergar as coisas boas no primeiro momento. Eu não conseguia, né? Eu não tinha esse controle emocional como eu tenho hoje, né? De poder enxergar a situação e separar as coisas, sabe? Tá, isso aqui foi ruim porque eu não consegui a vaga, porque isso não aconteceu e tá. Mas também tem uma parte boa que é isso e aquilo. Hoje, naquela época eu não conseguia fazer isso. Hoje eu consigo. Tudo de ruim que acontece comigo, eu tento olhar o que de bom existe e o que eu posso aprender com aquilo ali e o que talvez eu esteja sendo, talvez, sei lá, livrada, né? O que talvez eu esteja sendo poupada por não conseguir alguma coisa ou por não ter tido sucesso em alguma questão aí da minha vida. Então, isso é uma coisa muito importante, né, pro controle emocional, é a gente conseguir enxergar as coisas boas nas situações e a gente também aprender com os nossos erros, para que a gente não sofra tanto, igual que eu sofri, né? Lembra do meu choro de desespero? Então, hoje, se eu não passasse numa entrevista de emprego, eu acho que eu não ia chorar desesperadamente, não. Talvez eu pudesse até chorar, mas se eu tivesse de TPM, talvez, mas eu não ia fazer aquele drama todo, né? Falar que tava sem dinheiro e que eu não sei mais o que eu faço, eu não devia ter abandonado meu primeiro emprego e toda aquela coisa, eu não ia ter duvidado tanto de mim, né? Então fica aí esse ensinamento pra vocês, né? Esse aprendizado aí, e que vocês consigam internalizar isso e consigam aplicar isso na vida de vocês. Fazendo isso, você vai estar cada vez mais perto da sua inteligência emocional. Combinado? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!